que você pode fazer quando uma pessoa é muito grosseira com você? Escuta essa história. Há muito tempo atrás, eu dava aula numa faculdade. Eu gostava muito de dar aula lá, né? Foi a primeira faculdade onde eu dei aula, foi a realização de um sonho. E então, num sábado de manhã, estávamos na hora do intervalo e sempre nesse período do intervalo, nós íamos para a livraria. É um ambiente bem aconchegante, tinha um cafezinho, um chazinho ali para receber os professores, a gente ficava ali batendo papo. E nesse dia, eu comecei a contar uma experiência que eu tive num trabalho social. Foi um trabalho que envolveu várias cidades do país, que envolveu muita gente. Foi um ano inteiro captando recursos com doações individuais, com doações de empresas. Depois esse montante, então, foi comprado cestas básicas e distribuídas em várias cidades do país. Eu estava responsável aqui na minha cidade por 200 cestas básicas. 100 eu distribuiria de manhã num bairro mais humilde e as outras 100 à tarde num outro bairro também mais humilde. E o que aconteceu? Nesse bairro da tarde, sobraram 70 cestas básicas. Como assim sobraram? As pessoas não vieram buscar. Sabe, não tinha que se locomover, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, nada. Eu fui até o bairro, numa escola daquele bairro, elas tinham que andar o quê? 1 quadra, 2 quadras da sua casa até aquele bairro. E eu estava contando essa história, como eu tinha ficado muito chateada em participar dessa iniciativa, em tentar ajudar as pessoas e elas não fazerem o mínimo, que era ir lá buscar a cesta básica e assinar, né, que eu entreguei, que eu não fiquei com essas cestas para mim. Tava contando essa história. E uma das professoras, gente, ela teve um rompante. Ela começou a se exaltar, falar alto. Detalhe, era época de eleição, tá? Eu não tava falando de político, eu tava contando a minha decepção nesse fato. Ela começou a xingar e eu nem me lembro mais o que falou que o irmão dela morava no interior e as pessoas não tinham como se locomover e nós, eu disse, não tô falando do interior, tô falando da minha cidade, eu fui lá no bairro deles, eles não tinham que se locomover grandes distâncias. Mas foi assim, ó, ela literalmente um chilique, tá? E essa pessoa é uma mulher de muita classe, uma mulher de muita elegância. Então eu fico imaginando o que será que aconteceu antes, quantas discussões ela teve sobre política para chegar naquele sábado ali descarregando, soltando o verbo. Mas foi muito grosseira. O que aconteceu? Eu fiquei olhando calada. A bibliotecária, as outras professoras que estavam juntas, todas se olhando e olhando para ela, ninguém disse um ai. Deixou ela esbravejar sozinha. Sabe o que aconteceu? Ela se deu conta do papelão que estava fazendo. Teve que baixar o tom de voz, teve que dar uma suavizada na sua fala. E daí até me fez uma pergunta, mas como é que foi o teu projeto? De onde é que surgiu o teu projeto, sabe? Ela se tocou que ninguém caiu na armadilha. Porque assim, ó, quando a pessoa é muito grosseira, ela tá esperando que você caia nessa armadilha e comece a bater boca. E ali ninguém caiu. Ficou todo mundo em choque, porque é uma mulher muito elegante fazendo aquele papelão. Ela se deu conta, ela teve que se recompor. E daí, enfim, terminou o intervalo, cada um foi pro seu canto, pra sua sala de aula. Então, assim, outra coisa que você pode fazer nesses momentos, quando uma pessoa é muito grosseira com você, em vez de ficar respondendo e batendo boca, olha pra ela e diz assim, escuta, tá tudo bem com você? Isso desarma, isso dá um choque. Sabe? A pessoa tá esperando que você entre naquele jogo
de discussão, de bater boca, e você simplesmente desarma. Agora, tem um outro caso, tá? Aquela pessoa narcisista, que é sempre o dono da verdade, né? Chega a ser, assim, abusivo, só o que ele fala tá certo, tudo que os outros falam está errado. Para essa pessoa, você tem que adotar uma outra tática, tá? E a tática é o seguinte: você prefere ser feliz ou você prefere ter razão? Pode ser que o que ele tá falando é a maior asneira. Ele não tem razão naquilo que ele tá falando, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com meu marido. Meu marido é advogado há 20 e poucos anos, então ele tem uma baita de uma bagagem nesse assunto. E estava discutindo com uma pessoa leiga, e a pessoa leiga teimando que tem que ser assim, 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 assim. E o Everson tentando argumentar que isso não funcionava, que tinha que ser de outro jeito. Daí eu só dei uma cutucadinha de leve na perna dele, fiz um sinalzinho e ele se lembrou. Daí, se você prefere ser feliz ou ter razão. Tem pessoas com as quais não adianta você querer discutir. Você não vai conseguir mudar a opinião dela. Você vai se desgastar, você vai se estressar, vai vir aquele turbilhão de emoções aqui, adrenalina e cortisol no seu corpo. E a outra pessoa tá lá achando que tá certa. Deixa ela achar que tá certa. Com esse tipo de pessoa, você não entra no jogo, tá? Mantenha a sua paz, mantenha a sua serenidade. Não há discussão no mundo, não há valor no mundo que pague a sua paz. Agora me conta aqui embaixo se já aconteceu com você um episódio desses aqui também, que alguém desceu do salto e você ficou assim, sem saber. Ou um dono da verdade que não teve chance, não tem como discutir com essas pessoas, porque você vai falar, ela sempre vai retrucar. Me conta aqui embaixo se você já passou por isso. E me segue aqui para receber mais conteúdo sobre esse.